Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre os Estados Unidos, que realizaram a transferência de 9 mil bitcoins que foram apreendidos durante uma operação ali em novembro de 21, e nessa operação eles apreenderam cerca de 50 mil bitcoins. Naquela época estava avaliado em 3 bilhões de dólares. E esses bitcoins apreendidos estavam ligados a James Hong, que foi acusado de roubar os ativos digitais ao cometer fraude eletrônica em setembro de 2012. Vale ressaltar que ele roubou bitcoins da Silk Road, que para quem não lembra, para quem não sabe, era um dos maiores mercados negros da Deep Web. Ou seja, os Estados Unidos acabaram de converter, acabaram de vender mais uma parte, eles transferiram naturalmente para vender, né? Todas as transferências feitas até esse momento foram procedidas, né? Na sequência, aconteceram as vendas. Então, eles transferiram 9 mil bitcoins agora. Então, muito provavelmente, a gente pode esperar que nas próximas semanas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai vender esses 9 mil bitcoins. Se isso vai ser capaz de aumentar a volatilidade do mercado ou não, a gente vai descobrir, de novo, provavelmente nas próximas semanas, porque é quando essa transação deve ser de fato realizada. E falando em transação realizada e análises on-chain, a exchange de criptomoedas Huobi, que já foi uma das maiores do mundo, está perto de falir depois de ser comprada por Justin Sun. E quem está afirmando isso é o analista de mercado Willy Woo. As reservas de criptomoedas da Huobi estão em queda livre desde 2020. E o Woo alerta que a exchange corre o risco de uma corrida bancária. As reservas de Ethereum e USDT também sofreram deflação, sofreram queda. E o tráfego web da exchange está em declínio muito intenso, com uma queda de 76% entre março e maio desse ano. Vale ressaltar que apesar dessa aquisição do Justin Sun não ser oficial, é algo que o mercado todo julga como se fosse uma verdade absoluta, né? O Justin Sun ele comprou a Poloniex e fechou uma parceria estratégica, digamos assim, com a Huobi. Inclusive, muita gente chegou a cravar, chegou a afirmar que a Huobi e a Poloniex se fundiriam. O Willy Woo está falando que a Huobi está perto de falir justamente pela queda das suas reservas. Pode ser de fato que ela está próxima de falir, isso pode ser uma verdade. Ou então pode ser que de alguma forma a Poloniex e a Huobi estão misturando saldos. Errado? Está acontecendo? Não posso afirmar, mas talvez seja uma das explicações para a queda tão brusca de saldo que está acontecendo nas carteiras conhecidas da Huobi. Volto a falar, essa parte é simplesmente especulação. Mas se você tem saldo no Huobi, naturalmente vale a pena você tomar ainda mais cuidado do que o habitual ao deixar seu saldo custodiado na exchange. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, os senadores, primeiro a senadora Cynthia Lummis e o senador Christian Gillibrand estão submetendo um projeto de lei que visa classificar a maioria dos criptoativos nos Estados Unidos como commodities, semelhantes, por exemplo, ao ouro. Isso colocaria essa classe de ativos sob a alçada da Comissão de Negociação de Futuros e Commodities, a CFTC, ou seja, iria para debaixo da alçada da CFTC e sairia debaixo da alçada da SEC, que é a CVM americana. A nova legislação proposta visa proteger os investidores e evitar os grandes colapsos que paralisaram o setor, que não digo paralisaram, mas que impactaram o setor em 2020. Então agora a gente vai acompanhar de perto essa, abre aspas, Lei de Inovação Financeira Responsável, que é o nome desse projeto de lei, e saber o que vai acontecer agora, né? Sem sombra de dúvida, isso foi uma ação que visa combater o que a SEC está fazendo nos Estados Unidos. Ou seja, existem reguladores americanos que não estão satisfeitos com as ações da SEC. E a SEC está conseguindo claramente fazer com que tenha um êxodo das empresas de cripto dos Estados Unidos para outros locais que são mais amigáveis à indústria de criptomoedas de uma forma geral. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho encontro marcado com vocês aqui no episódio de amanhã. Valeu!